Olá, diálogos, qual o caminho seguir? Nós vamos fazer uma série essa semana com um grande teólogo, João Décio dos Passos. Ele é uma pessoa que contribuiu e continua contribuindo muito para a reflexão teológica no Brasil e ajuda muito os seminaristas, aqueles que estão se preparando para o ministério do presbiterato. Então, João Décio dos Passos, ele coloca algumas questões que são fundamentais para nós no caminhar da igreja. E uma dessas questões é que nós vivemos numa sociedade um tanto quanto volátil, porque nós vivemos uma sociedade muito baseada nessas novas tendências digitais, onde as mídias digitais dizem tudo e querem dizer a verdade, até as verdades teológicas. Nós temos um grande marco na igreja, o Concílio Vaticano II. Então, João Décio dos Passos traz para nós hoje uma reflexão muito bacana sobre algumas questões sobre o fundamentalismo da igreja. Veja que bacana. Nós já vimos que o fundamentalismo tem origem no campo religioso protestante, porém se expandiu para o catolicismo. Vimos também que o tradicionalismo ele é um jeito de interpretar a vida do mundo, a igreja, que nasce dentro do catolicismo, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Ora, essas duas posturas com origem tão distante, embora próximas no tempo, elas hoje têm afinidades, elas se encontram e elas se somam sobretudo dentro da Igreja Católica, também dentro do mundo protestante, que não será aqui comentado. E nós podemos perceber algumas afinidades entre essas duas posturas que eu vou passar a enunciar. Primeiro, há em ambas uma reação crítica das mudanças modernas, sobretudo da secularidade, sobretudo do pluralismo religioso, do pluralismo das ideias. Ambas entendem que há uma única verdade que vem de Deus e que essa verdade deve governar tudo e a todos. Segunda coisa, há uma convicção comum de que existe uma crise advinda desse contexto moderno. E esta crise ela se dá sobretudo pelo abandono da fé como a postura básica. Eu estou dizendo fé cristã, estou dizendo Bíblia. No caso do catolicismo, obviamente, tanto a Bíblia quanto uma determinada tradição anterior ao Concílio Vaticano II. Há, portanto, um recurso comum de voltar a um arsenal doutrinal do passado e com ele enfrentar e renegar o presente. E, portanto, há uma hermenêutica comum de que existe uma única verdade que eu posso acessar e que me serve de referência para interpretar todas as coisas. E, ao mesmo tempo, em ambas as posturas, existe uma tendência de formar grupos com uma identidade muito clara e de formar grupos fechados. Agora, tanto o fundamentalismo quanto o tradicionalismo, eles contam hoje com a dinâmica das redes digitais, que oferece uma espécie de chão para que essas tendências se expandam e sejam praticadas por grupos autônomos, dentro das bolhas digitais que formam grupos fechados e que tendem a agregar determinados grupos e determinados perfis em torno de lideranças, em torno de verdades muito seguras, que se afirmam como únicas e renegam os outros grupos, e aí participam de uma narrativa, muitas vezes, de intolerância religiosa, de entender que tem uma religião verdadeira e que todas as demais religiões são falsas, e tem uma religião de Deus, e chegam a dizer que tem a religião do diabo, e que, portanto, uma religião, ela, por possuir a verdade, ela está em luta com as demais religiões. Então, afirmam que aquele grupo é possuidor da verdade e que aquele grupo se junta com demais grupos e que, portanto, possuindo uma verdade que vem de Deus, esse grupo está, obviamente, assegurado. Então, as redes digitais, com as suas bolhas, elas oferecem um ambiente
e uma dinâmica de comunicação, e mais do que isso, uma dinâmica de convivência que ajuda a afirmar e a expandir tanto a postura fundamentalista quanto a postura tradicionalista em nossos dias. Obrigado, João, por contribuir conosco em nossos diálogos. Amanhã nós voltamos. Tchau.